שלום אנשים, מה קורה? הכל בסדר? טוב, ברוך השם, אני גם בסדר. תודה רבה לך. ברוכים הבאים, השיעור העברית שלנו. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hebraico. Bom, pessoal, na aula passada a gente começou, no vídeo passado a gente começou com noções básicas dos verbos hebraicos. Se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo para você ver a outra aula também e ficar aí por dentro do assunto, beleza? É importante você não perder ou não pular os vídeos, mas assisti-lo na ordem para que possa entender melhor a questão dos verbos, ok? Então, bom, a gente viu no vídeo anterior que o hebraico, ou os verbos hebraicos, ele é diferente dos verbos de língua latina. E aí a gente destacou 4 diferenças dos verbos hebraicos para os verbos de língua latina, A primeira diferença foi que o verbo hebraico ele denota 3 ações, O verbo hebraico denota 3 ações. E quais são essas ações? As ações simples, intensiva e causativa, Estas são as ações verbais, ok? Uma segunda diferença que a gente viu foi que os verbos hebraicos eles possuem 7 construções ou 7 famílias verbais. Porém, é importante lembrar que nem todos os verbos eles vão ocorrer em todas as 7 construções, igual a gente vê aqui, entendeu? Ok? Outra coisa, outra diferença, é que em cada uma das construções que a gente viu, em cada uma das construções verbais, eu vou mostrar para vocês, vou pontuar aqui as ações verbais. Já mostrei, vamos lembrar aqui que são as ações verbais. Ação simples, intensiva e causativa, ok? Estas são as ações verbais. Então, em cada uma dessas ações, a gente vai ter uma família verbal. Aí você observa, nem todas as ações ocorre aqui, a família verbal. E você vai entender isso um pouco mais adiante, ok? Então a terceira diferença que a gente viu foi que em cada uma dessas construções verbais, que são 7, ou 7 famílias verbais, que a gente tem, quais são elas? O kal, que nessa forma aqui, 68% dos verbos dessa família aqui, ou dessa construção, ele é encontrado no Tanar, ou na Bíblia hebraica, Comumente você vai achar os verbos dessa família, ou os verbos dessa construção, beleza? São os verbos mais comuns que a gente vai encontrar e que usualmente você costuma encontrá-los no Tanar e também quando se aprende os verbos, pelo menos no início. A segunda construção, nós temos o Nifal. Terceira construção, Piel. Quarta construção, Pual. Quinta construção Hitpael. Sexta construção, Rifil. E a sétima construção, Rofal, ok? Estas são as 7 construções verbais ou as 7 famílias verbais, beleza? Então, dentro dessa apresentação aí, a gente vai ter o seguinte, que é a terceira diferença dos verbos hebraicos para os verbos de língua latina, é que em cada uma dessas construções que a gente viu,
em cada uma dessas 7 construções, podem existir os seguintes tempos verbais. Primeiro, pode existir, né, o tempo verbal presente, que é o particípio ativo, mas a gente vai usar essa terminação presente, porque até em português a gente acaba se confundindo, mas se você é bom em língua portuguesa, então pode continuar com particípio ativo, beleza? Então, ok. Então, pode existir o tempo verbal presente, ou particípio ativo. Pode existir o tempo verbal completo, né, ou passado. Pode existir o tempo verbal incompleto ou futuro. Então, presente, passado, futuro. Pode existir o tempo verbal infinitivo, tanto construto quanto infinitivo absoluto, e o tempo verbal imperativo, ok? Dentro dessas 7 construções verbais, podem acontecer, em cada uma das 7 construções verbais, pode acontecer de existir esses tempos verbais que acabamos de citar, ok? Isso acredito que eu deixei no vídeo passado, corre lá, dá uma olhadinha. E a quarta e última diferença dos verbos hebraicos para os verbos de língua latina é o seguinte, que os verbos hebraicos geralmente possuem um shoresh, ou a raiz, com 3 consoantes, além dos prefixos, além dos sufixos, e os verbos hebraicos podem ser classificados em da seguinte forma, 2 formas. Os verbos kal e os verbos chazak, né? Os verbos fraco e os verbos forte, ok? Os verbos hebraicos podem ser classificados dessas 2 formas, fraco e forte, e isso a gente vai estudar detalhadamente e vai entender melhor. E partindo então para a aula de hoje, que basicamente é um resumo da tabela que a gente viu na aula passada, só que com um pouquinho mais de detalhes, ok? A gente vai entender um pouquinho melhor essas 7 construções verbais, quais são as características dos verbos, né, de cada construção ou de cada família verbal, e a gente vai ver também que, assim como no português, os verbos hebraicos também possuem as vozes ativa, passiva e reflexiva, né? Além das ações simples, intensiva e causativa, ok? Então hoje a gente vai entender como que funciona isso aí, você vai ficar um pouquinho mais por dentro desse assunto, e na próxima aula a gente vai ver sobre os verbos fracos, né? Posteriormente a gente vai ver sobre os verbos fortes e assim sucessivamente, ok? Então hoje nós temos aqui essa tabela, ok? Nós temos essa tabelinha aqui com a seguinte com os seguintes detalhes, né, que eu falei para você. Nós temos aqui as vozes dos verbos, assim como no português: voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, as ações verbais simples, intensiva e causativa, e as construções verbais, ok? Vamos entender como que funciona tudo isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Bom. Cadê?
Bom, então na língua hebraica, né, como a gente já viu, os verbos eles podem ser classificados em duas categorias, que eu acabei de falar, os verbos fracos e os verbos fortes, né? E o que são esses verbos? Quais suas características? Os verbos fortes são aqueles que têm 3 consoantes na terceira pessoa masculino singular, na sua raiz verbal, né? Do perfeito do kal, né? Do perfeito ou do passado da família ou da construção verbal kal, ok? Isso a gente vai entender depois, não se preocupe, a gente vai com calma e vai entendendo Bizrat Hashem. E os verbos fracos, as suas características são os seguintes. Ele tem uma vogal no meio da sua raiz. Segundo, eles possuem uma ou mais vogais guturais na sua raiz. Terceiro, os verbos começados em Aleph, Yud, Vav e Nun, eles são verbos fracos, né? Estas são consideradas letras fracas, ok? Terceiro, são verbos terminados em Re. E quarto, ainda quando a segunda e a terceira pessoa quando a segunda e a terceira consoante elas forem iguais, esse verbo então ele será um verbo fraco, ok? Ele vai ser identificado como um verbo fraco. Então, quando você memorizar essas características, você vai saber diferenciar ou discernir e encontrar, né, mais precisamente esses verbos e identificá-los, ok? Então agora nós temos, como eu falei, as ações, as vozes e os estados verbais, que foram os que eu já havia mencionado. Então, em hebraico, assim como no português, nós temos as 3 vozes verbais, que no quadro ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E o que seria então essa voz ativa do verbo? A voz ativa do verbo é o seguinte: na voz ativa do verbo, o sujeito ele é o agente, né? O agente ou ele ou participa ativamente da ação verbal. O sujeito ele é o agente da ação verbal ou ele participa ativamente da ação verbal. Isso na voz ativa do verbo, ok? Na voz passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação do verbo. A voz passiva verbal, o sujeito ele vai sofrer a ação verbal, ok? Na voz reflexiva, o que acontece é o seguinte: o sujeito pratica sobre si mesmo a ação expressa pelo verbo, ou ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Beleza? E a gente vai falar um pouquinho mais, você vai entender melhor. Além dessas 3 vozes verbais, o hebraico ele vai demonstrar a intensidade da ação praticada em 3 estados, que são os estados simples, intensivo e causativo, ok? Bom, então vamos entender um pouquinho o que são essas ações verbais. O kal, também chamado de pa'al, ele é um estado verbal que se assemelha, na língua portuguesa,
com a voz ativa simples do verbo. Então, a frase, vamos pegar uma frase aqui, na voz, ativa, na voz ativa, na ação simples do verbo, da construção cal, a frase seria o seguinte: o copo quebra. O copo quebra. A construção cal, na voz ativa, na ação simples do verbo, ok? Unifal, e aqui nós identificamos algumas características dos verbos dessa família, que são as seguintes características. É que no presente e no passado, os verbos da construção nifal, eles têm o prefixo ni. No futuro, os verbos da construção nifal, eles têm o i no prefixo e o daguesh forte, mais a vogal A na primeira consoante da raiz e a vogal I na segunda consoante da raiz. Quando você vai analisar melhor, você vai começar a entender quando você ver os verbos, e eu vou trazer uma tabela para que vocês possam ver os verbos em todas essas construções, para a gente ficar mais fácil de assimilar, ok? Outro aspecto dos verbos dessa família é o seguinte, é que no imperativo ele vai ter o prefixo ri, ok? E a última característica é que os verbos dessa construção, eles expressam, alguns desses verbos expressam a ação reflexiva. E a gente vai entender o que é ação reflexiva, ok? A voz reflexiva. Então, o verbo nifal, ou a construção nifal, ele é a voz passiva, o nifal é a voz passiva do kal. O kal é a voz ativa, então o nifal ele é a voz passiva do kal, ok? E como que fica a frase com os verbos da construção nifal? É o seguinte: enquanto na voz ativa, na ação simples do verbo da construção cal, a frase é o copo quebra, aqui, o copo quebra. No nifal, lembrando que ele é a voz passiva da ação simples do verbo. No cal, o copo quebra. No nifal vai ficar da seguinte forma: o copo foi quebrado. Ok? Vai ficar dessa seguinte forma: o copo foi quebrado, na construção nifal. Ok? Então, na ação simples a gente não tem mais nenhuma construção. Na ação simples e na voz reflexiva a gente não vai ter mais nenhuma construção. E o que é a ação simples do verbo? Como eu falei, os verbos da ação simples expressam um estado ou qualidade do sujeito, beleza? Na ação intensiva, aonde o sujeito ele pratica uma ação intensivamente ou energeticamente, nós temos três construções: o piel, o pual e o ritpael, ok? Vamos entender melhor.
Dentro dos verbos da construção verbal PL, nós temos 4 características dos verbos dessa construção. Quais são elas? A primeira, apresenta um daguesh forte na segunda consoante da raiz. Lembrando que o daguesh forte, ele não vai mudar a pronúncia, né, das letras. Ele apenas vai ser como se fosse uma reduplicação daquela letra, ok? Isso para facilitar na questão da divisão silábica, ok? É bem importante isso. Como é que eu sei a divisão das sílabas? Você vai dividir a palavra, né? A divisão da palavra, quantas sílabas tem uma palavra. A dica que eu havia falado em uma outra aula foi o seguinte, é que a quantidade de vogal que você tem na palavra é a quantidade de sílabas que você vai ter. Mas às vezes na hora de dividir as sílabas fica um pouco complexo. Tem palavras que tem o daguesh forte. Então, quando você faz a reduplicação dessa letra, vai ficar mais fácil você dividir a palavra em sílabas corretamente, ok? Essa é a primeira característica dos verbos dessa família. Apresenta um daguesh forte na segunda consoante da raiz, na segunda letra da raiz, ok? A segunda característica é que no tempo presente os verbos dessa construção, ele tem o prefixo me, o mem com o shevar, ok? Terceiro, no passado perfeito. Desculpa, eu coloquei aqui as duas palavras. Você pode colocar aqui só passado, beleza? Para não confundir. Então, no passado, no tempo passado do verbo, ele vai ter o hirik na primeira consoante, ok? Os verbos dessa construção, eles vão ter o hirik na primeira consoante. Outra característica é que no futuro, no tempo futuro, ele vai ter um shevar no sufixo, uma vogal A na primeira radical, ou seja, na primeira consoante da raiz, um daguesh forte, mais a vogal I na segunda letra da raiz, ok? Bom, e a construção PL, ele é a voz ativa na ação intensiva do verbo. E como que fica a frase ou os verbos dessa construção? Vai ficar da seguinte forma. Então a gente viu que o kal, ele é a voz simples, a ação simples, na voz ativa é o copo quebra. O nifal, ele é a ação simples na voz passiva. E os verbos dessa frase ficaria assim. A frase, né, dos verbos dessa construção ficaria assim: o copo foi quebrado, ok? No PL já acontece o seguinte: ele é a voz ativa na ação intensiva do verbo, então ele vai intensificar a coisa. O copo quebra, kal, o nifal, o copo foi quebrado. O PL, ele vai intensificar. O copo foi estraçalhado. O copo foi estraçalhado. Me perdi agora. Com S. Pronto. Essa
é a frase na construção PL, ok? Eu falei na aula com o pessoal que essas construções na ação, nas ações e nas vozes verbais são como aquelas pessoas fofoqueiras, né? Manhã dizia que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, aqui a gente entende bem essa frase de manhã. Então, no cal, a voz ativa na ação simples do verbo, o copo quebra. Né? Alguém vai dizer, esse copo aí ele quebra. Ok? Aí alguém que ouviu a conversa, o nifal, vamos dizer que o nifal é uma pessoa, fofoqueiro, né? O nifal, ele vai dizer que o copo foi quebrado. Ok? O piel é pior que o nifal. Ele já vai intensificar a coisa. Ele vai dizer que o copo foi estraçalhado. Veja como ele é um pouquinho mais exagerado, né? E o pual. Bom, a construção pual, nós temos 3 características dos verbos dessa construção ou dessa família. Quais são elas? A primeira é que apresenta um daguejo forte na segunda, eu coloquei pessoa, mas é letra, tá? Na segunda letra da raiz. Pronto. Na segunda letra da raiz. Outra característica é que no presente ele vai ter o prefixo me, ok? Os verbos dessa construção. E uma outra característica é que no passado e no futuro vai ter a vogal U na primeira consoante da raiz, ok? Tranquilo? Bom, e como que é então a nossa frase, ou como que é o pual, né, na sua ação intensiva na voz passiva verbal. O pual, ele acontece o seguinte, né? Aqui, gente, desculpa. Como é um pior que o outro, um fofoqueiro pior que o outro, o Nifal, ele diz que o copo estraçalhou. Né? O Piel, o Piel, ele fala que o copo estraçalhou. O Pual, ele vai dizer sim que o copo foi estraçalhado, tá? Pronto. Então, fica dessa forma. Ok? Por quê? Porque o pual, ele é a voz intensiva, ele é na ação intensiva, na voz passiva do verbo. E dentro dessa ação verbal intensiva, nós ainda temos uma construção verbal, que é o hitpael. Hitpael, ele é a ação intensiva da voz reflexiva do verbo, ok? Quais as características dos verbos dessa construção ou dessa família? Primeiro, os verbos dessa construção, ele vai ter no presente, no tempo presente, ele vai ter o prefixo mit, tá? Mit com T, o tav, ok? Não miti com o i, beleza? No tempo passado, ele vai ter o prefixo hit ou it, como alguns falam,
deixando a letra re sem som. Mas como eu falo, o re ele tem um som, assim como no inglês house, esse re, no hebraico este é o som desta letra, ok? No hebraico moderno as pessoas não pronunciam essa letra, então ela fica como o H em português, a palavra homem, hora, ok? No hebraico vai ter o som, então hit. Outra característica é que no futuro, no tempo futuro, os verbos dessa família vai ter o prefixo mais vat, ok? E como que seria então o hit pa'el? Seguindo aqui nosso esquema, essas nossas frases aqui. Vai ficar da seguinte forma. A gente sabe que o hit pa'el, ele é a voz reflexiva da ação intensiva do verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o sujeito, ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal. Ele pratica e ele também sofre a ação verbal. Seria o caso, né, da frase em português. Seria o caso dessa frase aqui em português. João suicidou-se. João suicidou-se. Ou seja, o João, o sujeito, ele pratica a ação suicidar e ele sofre a ação. Entendeu? Então, o hit pa'el, na ação intensiva, a voz reflexiva do verbo, ficaria dessa forma, em que o sujeito ele tanto pratica quanto sofre a ação verbal, ok? Seguindo aqui essa nossa frase do copo, seria mais ou menos assim, que o copo estraçalhou-se, né? Ou o copo quebrou-se, ok? Como se o copo quebrou a si mesmo. Ele fez a ação e praticou a ação e sofreu a ação verbal, ok? Mas para entender melhor, a gente tem aqui essa outra frase, ok? Aqui nós temos agora na ação causativa do verbo, aonde o sujeito ele pratica ou leva alguém a praticar uma ação, nós temos a construção refil na voz ativa do verbo, ok? Os verbos dessa construção eles têm as seguintes características. No presente ele vai ter o prefixo ma. No passado eles vão ter o prefixo ri. No futuro eles vão ter o prefixo com a classe das vogais a e as vogais, né, da classe i, ok? Que a gente tem da vogal A, por exemplo, o kamatz, tem o patar. Da vogal I nós temos o hirik yud, nós temos o hirik. Então, essas classes de vogais I e A, ok? Deu para entender? Outra característica é que no infinitivo, os verbos dessa construção, eles vão ter o prefixo ra, ok? Exatamente dessa forma aqui. E como então que ficaria uma frase com exemplo aqui dessa construção refil, que é a ação causativa na voz ativa do verbo?
Aí aqui a gente tem a seguinte explicação. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Pronto. Peguei aqui Tanakh, Torá, Nevim, Ketuvim. Esse é o Tanakh. No Sefer Bereshit, no livro do Gênesis, Perek Aleph, capítulo 1, no Pasuk 24, a gente tem a seguinte frase: Totse haaretz nefesh haya. Ó, Vayomer Elohim, disse Deus,